No campo da justiça, a constelação familiar também está sendo aplicada em tribunais. Diversos casos das varas da infância e juventude, da família, do trabalho e de execuções penais são resolvidos com a ajuda dessa técnica. A ideia de aplicar novos métodos para solucionar conflitos judiciais está em uma resolução do Conselho Nacional de Justiça e também no Código Civil. Quando o Código de 2015 entra em vigor, ele entra em vigor com um novo pensamento. Ele é um código não mais voltado puramente para a eficiência, para a produção sem critério. Ele é voltado para, em primeiro lugar, a autocomposição, ou seja, potencializar as pessoas em conflito para que elas mesmas consigam tutorar sua vida e encontrar solução para aquele conflito. A iniciativa de implementar a constelação familiar nos tribunais foi do juiz Sami Storch, do Tribunal de Justiça da Bahia, em 2012. Eu era advogado na época e comecei a estudar para a minha própria vida, participar de workshops, entrei numa formação e algum tempo depois eu passei no concurso para juiz e aí eu vislumbrei essa possibilidade de utilizar a constelação para facilitar a solução dos conflitos de uma forma muito mais eficaz e leve e positiva para as partes, para que elas realmente fiquem satisfeitas com o atendimento, com aquilo que a gente pode oferecer. Hoje, 16 estados e o Distrito Federal aplicam a constelação familiar para facilitar a resolução de conflitos e com bons resultados. Na Bahia, onde tudo começou, a solução de casos por meio da constelação é de 91%, quando apenas um dos envolvidos no processo participa. Quando as duas partes interessadas participam da constelação, chega a 100%. Em Pernambuco, 76%. No Distrito Federal, 61%. Em Goiás, chega a 50%. No Rio de Janeiro, 87%. É um número muito alto, é um número absurdamente alto para os números que o Poder Judiciário pratica. Por exemplo, a média, vamos dizer, o melhor tribunal em termos de conciliação no Brasil consegue 16% de acordo. A primeira vara de família de Leopoldina, no Rio de Janeiro, aplica a constelação desde 2016. Mais de 2.500 pessoas já foram atendidas e 1.260 processos analisados. 22 pessoas estão na sessão coletiva da constelação familiar. Ela é sempre feita antes da audiência de conciliação. Primeiro, todos recebem explicação sobre a dinâmica. Depois, são convidados a participar dela. Não é obrigatório, a gente oferece, explica, demonstra, exemplifica. A pessoa a qualquer momento pode sair. Não há uma vinculação, digamos assim, uma punição se a pessoa se recusa, ou se vai atrapalhar o processo, ou se vai modificar o tempo do processo, não modifica nada. Então, a gente entende que é só uma oferta. Rafael e Renata conversam com a gente antes de experimentar a constelação. Eles são separados, têm 2 filhas e estão na justiça para decidir a pensão e a guarda delas. Tá bastante complicado, mas a gente está levando com jeito, já teve vários estresses, mas agora já está melhorando um pouco e a gente está seguindo aí o caminho para tentar resolver isso da melhor maneira possível em prol das crianças. Olha, é bem difícil, eu tenho diversas tentativas, inclusive no WhatsApp, mas a gente vai chegar lá, uma hora a gente vai chegar. A dinâmica começa e os participantes são estimulados a refletir sobre histórias do passado, das relações familiares. Eles são instigados a encontrar algum problema antigo que explique os conflitos do presente. O que é um conflito? Algo que não se resolve amorosamente. Conflito é isso. Eu tenho razão e você tem razão também. Porque a constelação é uma experiência, é vivencial, onde se vê o mundo interno externamente através de representantes. E esses representantes, ele mostra exatamente a representação de mundo dos seus familiares, dos seus membros e da sua visão de mundo, onde existem os conflitos. Eu observo dentro do âmbito jurídico uma necessidade maior de tratar o conflito antes propriamente da questão jurídica, principalmente na área de família, onde as pessoas chegam geralmente em voltas de mágoas, de raiva. E a constelação familiar ela é uma excelente ferramenta para tratar justamente essas emoções. Depois do fim da sessão, apenas a Renata conversou com a gente. Acho que o principal é isso, a gente passar a enxergar não só do nosso lado ex,
mas passar a enxergar no lado pai e mãe e o que a gente acarreta aos nossos filhos. É desengessar para não errar como já erraram com a gente lá atrás. A gente procurar sempre evoluir. Porque uma constelação não é uma constelação de uma pessoa só. Um movimento que acontece numa constelação, ele diz respeito a muitos. As pessoas vivem dinâmicas muito semelhantes nas suas vidas. Então, reunindo algumas dezenas de pessoas que têm processos com o mesmo tema na justiça, por exemplo, ações de divórcio, ações de alimentos, ou casais em processos de adoção, disputa por guarda de filhos, questões de inventário, disputas por heranças. As dinâmicas ocultas existentes nesses processos são semelhantes. O abraço dos ex que brigavam na justiça dá um sinal de que as coisas podem sim melhorar. Eu achei bastante construtivo. Bastante. Me fez pensar muito em ser um pai presente, estar presente para meu filho. Descobrir o melhor caminho, entendeu? Para nossa filha ter um futuro. Para não ficar tendo intrigas, essas coisas. Ajudou bastante para a questão de trazer os pais, né, para o desenvolvimento, que é muito importante os pais, mesmo estando separados, mas é bom para o crescimento da criança, né, para ela se tornar um adulto melhor. Então, isso me ajudou bastante. Como a minha mãe me criou sozinha, então eu não quero que a minha filha passe pela mesma coisa que eu passei. Além do alto número de processos resolvidos com sucesso, os tribunais que aplicam a constelação familiar registram queda no índice de retorno de casos judiciais, as chamadas reincidências. Esses fatores desencadeantes de novos conflitos, eles cessam. Por quê? Porque as pessoas foram potencializadas, elas foram, a sua energia vital foi colocada no pleno, não estão a serviço de um juiz, não foram tratadas como marionete, como objeto, foram tratados como seres humanos, então eles têm potencialização. O bacana da constelação e das alternativas de solução de conflito é estimular as pessoas a serem protagonistas da sua história. Então aqui é um espaço onde a pessoa vai encontrar várias ferramentas para que ela mesma possa, imbuída daquilo que ela viu, daquilo que ela pensou, daquilo que ela refletiu, construir um futuro diferente. Eu me sinto mais útil à sociedade, eu sinto que o meu trabalho respeita as pessoas, porque ele não está querendo padronizar, enquadrar ou dizer como elas têm de ser. Eu respeito o humano, então eu me sinto mais... A minha função, eu entendo estar significada, tá? Com mais lógica, com mais humanidade, porque eu humanizo as pessoas. A constelação familiar é um novo campo de conhecimento. Por isso mesmo, ainda é um livro aberto. Em algumas áreas já apresenta resultados concretos, como na resolução de conflitos nos tribunais. Em outras, como na área da saúde, muitas respostas ainda estão por vir. Mas assim é o caminho do campo do saber. Ele vai sendo testado ao longo do tempo para ganhar estatura de ciência ou descartado. O tempo está aí para dizer qual será o caminho da constelação familiar.